Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo tá tudo bem. Desde já quero desejar a todos novatos, né? Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão chegando agora. Fiquem à vontade em assistir todos os vídeos. O canal é nosso, tá, meus amores? A família aqui tá crescendo aos poucos, né? Como eu falei pra vocês. Então, vamos embora fazer esse canal crescer bastante. Vai ter muito conteúdo bacana aqui, tanto de decoração, como receita, como bolo de andares. Enfim, vou estar postando para vocês muita dica, muito conhecimento bacana aqui para vocês. Tá bom, meus amores? Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo para vocês verem a decoração desse bolo que vai ser lindo. A gente vai fazer uma técnica de cores, né? Que vai ser um degradê, vai ser um tema muito massa, né, para quem gosta de time. Então, fica aí comigo, tá? Vocês vão ver aí no final como é que vai ficar lindo esse bolo. Espero muito que vocês esteja gostando aqui do canal, faço com muito carinho para vocês. E vamos embora para esse conteúdo, essa aula aqui gratuita, mais uma vez para vocês, tá? Então aí, gente, já fiz o batimento do meu chantininho, já hidratei e agora eu tô tingindo, tá? A hidratação, quando é cores assim fortes, como vermelho, preto, eu gosto de colocar o corante e logo em seguida eu já coloco o leite condensado para poder fazer a hidratação. Para quem não sabe fazer hidratação, gente, é bem simples. Vocês vão usar o leite condensado gelado, tá? Ou o próprio líquido do chantilly para poder estar fazendo a hidratação. A água também é bom, mas ele não deixa o chantininho tão cremoso como o leite condensado e o chantilly. E aí, vou fazer agora esse preto, tá? O preto que eu tô usando, os dois são da Fab, são uma marca muito boa que eu gosto de estar utilizando. Eles dão um pigmento muito rápido. Tem outros também, mas eu acho que a Fab supera em relação à pigmentação, tá? Então, aí, ó, gente, eu já coloquei um pouco mais nesse aí, né, de leite condensado, tá? Lembrando que o meu leite condensado está gelado. Então, ó, gente, como vai ser um degradê, eu não vou fazer uma quantidade grande. Então, quando a gente faz, assim, cores fortes, eu aconselho você fazer primeiro e deixa ele descansando mais ou menos uns 5 minutinhos, tá? Eu dei preferência a fazer primeiro as cores fortes, porque eu quero deixar descansando, tá? Então, esse aí é o ponto correto, ó, gente. Fica bem lisinho, bem cremoso, ó, bem lindo, pra gente poder tá passando no nosso bolo. E quando a gente passa no nosso bolo, a gente não tem dificuldade nenhuma, porque o chantininho está corretamente hidratado, tá? Então, depois que eu fiz essas duas cores, que são as cores mais fortes do bolo, né? Então, eu vou pro branco, tá certo? Então, o branco eu vou fazer do mesmo jeito, só que eu não vou colocar tingimento, né? Se eu quisesse deixar ele ainda mais branquinho, eu colocaria uma anilina branca. Mas aí, no caso, eu não acho necessidade, tá? Mas tem gente que gosta de deixar ele mais branquinho. Porque, assim, o meu chantilly, como eu uso chantilly Amélia, eu já acho ele bem branquinho. Agora, tem outras marcas que ele fica um pouco amarelado. Aí, por isso que o pessoal gosta de usar a anilina. E aí, fiz todos os meus chantininhos, né? Já hidratei todos. E agora, eles estão ali descansando. As cores fortes vão pegar um tom ainda mais forte, tá? Porque está descansando. Você pode fazer isso e colocar também um saquinho em cima e levar para a geladeira, tá? Também pode fazer isso, se caso você não for utilizar naquela hora, tá? Lembrando que sempre fechado, tá? Para ele não ressecar. Então, coloca um saquinho e coloca na geladeira, tá bom? Então, agora, gente, eu vou fazer a decoração, vou começar a decoração. E como é que eu faço? Eu agora, tem alguns bolos que eu coloco um recheio assim, para poder firmar ainda mais o bolo no cake board, né? Tem vez que eu faço isso, tem vez que não, gente. Às vezes eu não coloco.
Mas, como eu falei aí, eu gosto de estar usando o recheio para poder ficar mais firme, né? No transporte. Mas às vezes eu nem coloco, gente. Quando tem, eu coloco. Às vezes quando não tem, eu nem coloco. Então aí eu vou dar início à decoração, tá? Esse bolinho aí ficou em torno de 12 horas na geladeira, certo? Desse mesmo jeitinho aí na parte de baixo, tá bom? Não é no congelador. O congelador é se caso você quiser fazer um bolo que seja a uma semana à frente, entendeu? Mas aí, no caso, foi na parte de baixo que eu deixei. Olha como ele ficou bem recheado, bem firme, bem retinho. E é assim que o nosso bolo tem que ficar, tá? Agora, a gente vai estar colocando a aplicação do bolo, né? Do chantininho no bolo. E aí, a gente vai começar primeiro pela parte branca, tá bom, gente? Limpa sempre o pratinho, tá? Pra ele não... Nenhum farelo ficar no chantininho quando a gente começar a aplicar. Essa parte aí eu dei uma apertadinha, porque quando a gente vai fazer a prensagem, ele não fica bem em cima da forma, né? Então, aí, ele fica um pouquinho meio aberto. Então, aí eu dou uma apertadinha para igualar. E agora a gente vai começar a decoração. Vou fazer um degradê, como eu falei para vocês, na cor branca, vermelha e preta, tá bom? Vocês vão observar que o chantininho, ele ficou mais escuro do que quando a gente iniciou lá, tá? Se vocês voltar o vídeo, vocês vão observar. E aí, a gente vai fazer essa aplicação sempre com a manga de confeiteiro, tá bom, meus amores? Tem gente que já aplica direto na espátula, mas eu não gosto, tá? Sempre dou um cortinho assim. Como eu não gosto muito de colocar muito chantininho, né, no bolo, eu não acho legal que fica aquele corte, quando a cliente corta, fica aquela quantidade enorme de chantilly, eu não gosto. Então, eu corto bem pouquinho a minha manga de confeiteiro, vocês vão ver aí, tá? E aí, gente, eu falei que ia começar com branco, não é? Mas não, agora que eu lembrei que primeiro é o preto, o branco é no meio e depois a parte vermelha, tá? Eu vou deixar aí rolando pra vocês verem, como vocês sempre sabem como é que eu faço, né? Sempre tem muita decoração aqui no canal, então é sempre a mesma forma para todos os bolos. O que vai mudar é a decoração, mas o corte na manga, a aplicação, é tudo do mesmo jeitinho, tá? Então, vou deixar rolando aí para vocês verem. Então, desde já, meus amores, muito obrigada quem chegou até aqui, tá? Já dá teu like, já deixa o comentário e compartilha para geral aí, para que esse canal venha crescer ainda mais, tá? É um pedido que eu faço de todo o coração para que a gente continue aqui gravando para vocês.
Sempre começo alisando a parte de cima, tá? Pra deixar bem lisinho, bem retinho. Muito importante a gente fazer isso, porque deixar ele bem nivelado, porque quando a gente bate a foto, então assim, a gente vê tudo na foto, né? Então, se em cima tiver torto, vai aparecer na foto. Então, tenha uma atenção maior nessa parte, faça com calma, que vai dar certo, pra ficar bem retinho, tá? Vou usar essa espátula aí hoje, uma espátula de plástico, ela não é de acrílico e nem aquele material de inox, né, que eu sempre uso. Usei essa daí, eu acho que iria ficar melhor, né, pra poder estar alisando e deu super certo. Gostei de trabalhar com ela, acho que essa, acho que é uma terceira vez que eu uso ela. E gostei sim de trabalhar com ela, porém ela não tem muito apoio porque ela se torna menor, né? A outra de inox, ela já é um pouco maior. E aí eu tô limpando o meu pratinho. Gente, veja só, quando vocês fizerem um bolo assim, grande, vocês comprem mais ou menos em torno de 5 centímetros a mais, tá? Mas nesse aí não foi o caso, porque não tinha. Eu fiz o pedido na Shopee e dos meus cakeboard e eles não chegaram. Então eu tive que comprar de última hora esse cakeboard aí. E esse cakeboard foi de 25. Então ficou um pouco apertado, mas também ficou legal, né? Mas eu gosto de ficar que fique um pouco maior, porque aí fica melhor para o cliente pegar. Mas aí foi a minha última opção, né? Eu só tive que pegar esse daí porque eu não tinha outro jeito, né? Mas comprei maior, tá certo? Mais ou menos uns 5 centímetros do tamanho do bolo de vocês, tá certo? Vou fazer aí minha quina como de costume, só que às vezes, gente, eu gosto de fazer com a quina irregular, né? Eu não gosto de deixar ela bem retinha. Tem bolos que eu faço, tem bolos que eu não faço, mas às vezes eu gosto de deixar ela irregular. Então, aí, gente, eu vou usar agora a textura, tá bom? Poderia ficar assim, poderia, já tá bem lindo, né? Mas aí a textura tinha no bolo da cliente, então eu tive que fazer, tá? Essa espátula aí não tem numeração, vocês compram ela assim mesmo, é um monte de dentinho, né? É umas marcaçãozinhas, uma pertinha da outra. Mas aí, eu gosto muito dessa espátula, eu acho que fica bem legal. Ficou bem bonitinho, né, gente? Mas aí eu vou passar mais um pouquinho a espátula. Passei mais um pouco, gente, mas eu não sei se eu gravei. Eu não lembro se eu gravei, mas porque eu vi depois que tinha umas irregularidades embaixo, tá vendo? Aí eu fui, alisei novamente e depois passei o pincel novamente. Eu acho que eu não gravei pra vocês, mas já ficou bem bonito, né? Já fica praticamente finalizado o bolo. Só vou limpar o pratinho aí pra você ver como foi que ficou, né? Então, aí, gente, depois que eu passei a espátula novamente, deixei um pouquinho de nada a quina, né? Irregular. Passei o pincelzinho em cima novamente e ficou assim, ó. Bem lindão, né? Ficou muito massa. O degradê ficou por igual. E agora eu vou fazer a graminha que tinha na referência do bolo. Isso aí é um coco ralado com a anilina verde, tá, gente? Vocês podem estar fazendo isso colocando dentro de um saquinho. Depois que eu fiz com a mão, foi que eu disse, não, deveria ter colocado no saquinho, né? Mas aí vocês colocam no saquinho para não melar. Vocês podem observar que meu dedo, desde o início da gravação, tá sujo, porque eu já deixei pronto já essa graminha. E essa graminha aí, ele é coco ralado, tá? Com a anilina verde, certo? Vocês vão mexer bem muito, até sair o branquinho do coco. E ela vai ficar assim, ó, bem perfeitinha, bem realista. Ficou lindo, não foi? Bem real. A cliente, ela amou. Essa minha cliente, ela já pegou um kit comigo e gostou, graças a Deus. E ela tá aqui de volta. E é isso, meus amores. Agora vamos finalizar com o topo e vou mostrar para vocês o resultado dessa belezura e qual tema que a gente vai estar fazendo, né? Aliás, o que a gente fez, né? Então, é isso, meus amores. O resultado desse degradê, desse bolo, é esse aí,
com a graminha comestível, vocês também podem estar colocando a graminha com o bico, tá bom? Então, o tema é esse aí, gente, Santa Cruz, para quem gosta, né, do tema Santa Cruz, tá aí uma opção para você estar fazendo. Vocês podem intercalar também as cores, botar o vermelho embaixo, o preto em cima. Vocês podem brincar do jeito que vocês quiserem, tá? Nesse aí foi a referência que a cliente mandou, então aí eu coloquei dessa forma. O topo eu tirei porque eu sempre gosto de deixar ele bem retinho, né? Então, coloquei primeiro o símbolo da frente e os demais em cima. Esse topo é um topo simples, que ele já vai incluso, tá? No final do vídeo eu vou estar passando o valor para vocês de quanto eu cobrei nesse bolo. É um bolo de 3 quilos, como eu mostrei para vocês. E o topo ele já é incluso. Eu faço a arte aqui e mando a gráfica imprimir, tá? Quando chega aqui, eu recorto tudo bonitinho e coloco no meu palito, tá? Com cola quente ou cola super bond. Então, eu gosto de fazer dessa forma porque aí sai mais em conta e fica do jeito que eu quero, né? Escolho as imagens do jeito que eu quero. E ficou super legal esse bolo. A cliente, graças a Deus, amou, que é o que mais importa, né? A gente faz com tanto carinho, a gente faz com tanto amor, a gente quer um feedback positivo. E é isso, gente, o resultado. Fiquei com o resultado aí desse bolo maravilhoso no tema Santa Cruz. E mais uma aula aqui gratuita para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Olha os detalhes desse bolo, bem lindo, bem hidratado, bem lisinho. E a textura, gente, ficou linda. E olha esse matinho, né? Bem real. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, desde já compartilha, já indica aí para um amigo, para um familiar. Então, meus amores, desde já, muito obrigada. Fiquem todos na paz. E até um próximo vídeo. Tchau!